igualar teu karma? Tu acredita em karma? De uma forma mais física. Como? Acho que existe uma moral que você tem na tua cabeça, de cada pessoa é diferente uma da outra, do que é certo e do que é errado, do que vale a pena errar, do que vale a pena acertar. E eu acho que no momento que você fere a tua moral, assim, por mais inconsciente que essa moral seja, no sentido de que você nem sabe exatamente quais são os seus valores, perfeito assim, palavra por palavra, mas você tem alguma coisa ali. E por algum motivo você tá ferindo aquilo ali, de alguma forma. Então, por exemplo, o cara ele fala sobre... Ele tá lá no Instagram, ele tá falando sobre desenvolvimento pessoal, e que você tem que parar de se masturbar, que você tem que parar de comer hambúrguer, tem que se exercitar e tal, não sei o quê. Mas esse cara no dia a dia, ele vai lá e às vezes ele bate ele tá, pede um hambúrguer, faz uma coisa do tipo. Em alguma hora, na minha opinião, e eu acho que isso, eu acredito nisso porque eu vi acontecendo comigo, em algum momento o karma disso tudo vai chegar pra ele, tipo, ele vai sentir uma hora uma farsa, sabe? Eu acredito nesse karma, assim. A nível mental. Tipo, ele vai se sentir mal mentalmente. Exato. Eu acho que um cara que, por exemplo, vai lá, estupra e mata uma pessoa, ele vai se sentir mal no nível da merda que ele fez, entende? Ou não? Eu acho que não, velho. Por que não? Por que não? Você não se sentiria mal pra caralho? Cara, quem é psicopata? Tipo, literalmente psicopata e não tem empatia. O cara literalmente não se sente mal e foda-se. Mas você não sabe, você não se sente mal. Não, mas é o que diz a ciência, né? Tipo, que o cara realmente não tem empatia, tá ligado? Eu acho que tem pessoas que não têm empatia mesmo e foda-se, velho. Então, muito bem colocado aqui pelo Fermento. O ponto aqui é, como é que acontece o karma? Existe essa coisa de tipo, eu prejudico alguém, então eu vou ser prejudicado? Não, isso não acontece. Eles vão elaborar um pouco mais, depois eu vou deixar aqui, eles acabam chegando, né? O Fermento acaba fazendo essa colocação de que isso acabou sendo uma criação que até mesmo protegeu a espécie humana. Então, o cérebro humano, ele tenta o tempo inteiro fazer previsões, baseado naquilo que ele conhece. Porque quando a gente consegue encontrar um padrão, aquilo é muito confortável para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. Então, por exemplo, você começa a pisar no chão, você vê, o chão é duro, o chão é duro. Chega um momento que você não precisa mais pisar no chão e pensar nisso, porque o seu cérebro já entendeu aquilo ali como um padrão. E isso acontece com todas as coisas que acontecem na nossa vida. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade preditiva, ele sempre está tentando prever o que vai acontecer lá na frente. Então, baseado nas informações que você tem, daí isso o Lutz está correto quando ele começa a falar, é baseado nos valores pessoais. Então, baseado em informações que você tem, você começa a fazer automaticamente uma previsão de qual vai ser a consequência dependendo da sua ação. Então, se você tem essa ideia de que não é certo violentar outras pessoas, você já tem isso desde os seus pais, da criação, da sua sociedade como um todo. Se você violentar alguém, o seu cérebro vai começar nesse processo preditivo a já criar uma angústia da consequência que aquilo vai ter para você. Mas isso não é algo que é inexplicável e espiritual, porque como o Fermento falou, uma pessoa que tem dependendo dano na parte do cérebro responsável pela empatia por você sentir o outro e que não teve esse tipo de reforço no início da vida dela, ela vai poder realmente violentar outra pessoa e não sentir nada. Então não existe um karma do além. O que existe é o nosso cérebro, baseado nas informações que ele tem, ele acaba fazendo um processo preditivo e acaba gerando sensações, tentando prever qual vai ser a consequência daquilo que você acabou de gerar. Então, isso é que explica, digamos, esse karma mental, que é o que o Lutz falou. Agora, um karma universal, como a maior parte das pessoas acreditam, eu não acredito. Inclusive, eles fazem uma enquete aqui e ganha o que existe, né? A maioria das pessoas acredita que exista um karma universal, que tudo que você faça tenha uma consequência universal. Tu nunca fez algo cruel e não se sentiu mal? Quando meu córtex pré-frontal não era tão definido assim, quando eu era adolescente, por exemplo. Eu era muito cruel, muito mal. Então, mas Quase tu psicopático. se sentiu mal o suficiente por causa disso depois? Tu acha que sempre vai acontecer essa compensação? É que eu não acredito Eu me senti mal depois. Eu acho que o karma é uma invenção justamente por essa... Karma é uma invenção social, tipo, que meio que precisa existir, porque senão as pessoas vão se sentir muito mal se não existir, cara. Tipo, porque... Meu Deus, tava andando de carro, um cara foi me assaltar e matou meu filho no banco de trás. Ah, não, mas existe o karma, ele vai pagar de alguma forma. Pra mim é pra gerar
conforto. Quase ninguém acredita nisso, eu acho. Eu acho que a maioria. Faz enquete aí, velho. Se a galera acredita mais que existe karma ou não. Porque acontece isso, a pessoa não vai ficar de boa, tipo, ele vai pagar por isso. Ela vai, tipo, na polícia e fala assim, quero justiça. Não, vai. Mas depois, cara, o que elas faz a pessoa se conformar muitas vezes é esse sentimento de, tipo... É um mecanismo psicológico pra se sentir bem depois de uma merda, então. Eu acho que é um mecanismo psicológico pra se conformar com as injustiças do mundo. Então, eu concordo com o Fermento nesse sentido. Eu acho que várias ideias que a gente tem pré-concebidas, elas são baseadas nisso. É assim, isso tem que existir, porque senão a vida não faria sentido, mas não necessariamente é verdade. Não necessariamente porque a gente criou isso, a gente inventou isso, é uma verdade, né? Várias coisas que a gente achava acabaram sendo comprovadas como não. Então, por exemplo, pela obviedade, você olha para o mar e você fala, a Terra é plana. Mas é contraintuitivo a Terra ser redonda, mas depois, com o tempo, mostrou-se que a Terra é, de fato, redonda. Isso é muito presente no ser humano, porque tudo aquilo que são ideias que são anteriores à nossa vida é muito difícil a gente questionar. Então, a gente tem ideias que a gente fala, pô, isso não é possível, isso sempre foi assim, tá certo, todo mundo fala isso, o texto antigo fala isso, e a gente tende a aceitar e toca a vida, sabe? Mas, de fato, nunca se consegue comprovar qual que é a relação. Até porque, o que acontece? Essa questão do karma. Tem muitas tribos que quando o jovem, quando a criança, é uma criança ainda, menino, eles pegam e começam a judiar da pessoa. Ela mete a mão num formigueiro, por exemplo, para se provar forte. Tá, isso aí você está prejudicando, você está causando dor na pessoa. Aí o que acontece? Nessa tribo vai ser um karma ruim ou vai ser um karma bom? Porque pra tribo aquilo ali é bom. E aí como é que vai ser? Vai ter alguém lá dizendo, não, isso aqui é a tribo, vamos fazer uma projeção aqui. O cara feriu, mas digamos assim, tá dentro das leis da tribo e tal. Então não faz sentido isso se você pensar com relação às diferentes costumes que existiram ao longo da existência para diferentes situações. E além disso, cada pessoa tem uma sensação totalmente subjetiva daquilo que ela causou e daquilo que ela sentiu. Então não teria como você ter uma lei que determina que tudo aquilo que você produziu de sofrimento em outra pessoa vai voltar como sofrimento para você.